pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo bom? Tem algum recado, amiga? Não tenho maiores recados, não, gente. Assim, eu tenho só em relação a esse episódio, que o primeiro é... A Jéssica acabou de comentar nomes em primeiro lugar, porque é um caso da Índia, então a gente não fala hindi, então pedimos desculpas se a pronúncia dos nomes estiver errada, mas tentaremos dar o nosso melhor. Aliás, inclusive, para pesquisar, é uma letra muito linda, né, hindi? Só que, gente, é para muito pesquisar bonito. coisas em hindi. Sim, Enfim, é um desenho, assim, parece. É muito lindo, eu acho muito bonito também. Tipo, eu pesquisando, eu falei, vou pegar o nome dele em hindi e jogar, né? Gente, não dava pra... obviamente, né? Olhos leigos e olhos muito acostumados com a nossa letra, né? Nosso alfabeto. Mas exatamente. Eu não conseguia identificar o nome dele. É muito difícil mesmo, né? Que parece um desenho. Outra coisa em relação a esse episódio é que a gente vai falar principalmente hoje de abuso sexual. Então vai ser um caso super pesado. Então, se você tem qualquer tipo de gatilho relacionado a isso, eu recomendo pular este episódio. Porque a gente tentou não ser tão explícita, porque, olha... mas é o tema principal do episódio. Não tem como fugir disso, né? Mas é isso, então. Bora para o caso de hoje. Bora! Kalisharan Yadav, também conhecido como Aku Yadav, nasceu em 72 e cresceu na favela de Kasturba Nagar, nos arredores da cidade de Nagpur, que fica bem no centro da Índia. Ele era filho de um leiteiro e tinha 2 irmãos chamados Santosh e Yuvraj. A sua família morava lá e administrava pequenos negócios com ligações com o mundo do crime. 2 gangues atuavam nessa favela e o Aku Yadav trabalhava com uma delas. Essas 2 gangues lutavam entre si pelo controle da favela em que eles moravam. E aí, na década de 90, o Yadav, que é como a gente vai chamar ele aqui até o resto do episódio, tornou-se sinônimo de terror em toda a favela de Kasturba Nagar. O primeiro crime conhecido dele foi um estupro coletivo em 91, e o Yadav e seu bando cometeram crimes como estupro, assassinato, invasões domiciliares e extorsão em Kasturba Nagar por 13 anos. Ele tentou construir um pequeno império comercial, extorquindo dinheiro, agredindo e intimidando aqueles que se opunham. Durante a sua vida criminosa, o Yadav assassinou pelo menos 3 pessoas e ele torturou e sequestrou pessoas, invadiu casas e estuprou mais de 40 mulheres e meninas. Ele subornava a polícia, oferecendo a eles dinheiro e comprando álcool para convencê-los a continuar seus crimes. Como resultado, a polícia não apenas se recusou a deter o Yadav por muitos anos, como também o apoiou. Yadav e seus associados estupraram coletivamente mulheres e meninas de até 10 anos de idade como um aviso para aqueles que ficavam contra ele. É realmente um reinado de terror, né? Que acontece muito quando se tem ausência do Estado, né? Em um local. Que é o caso de favela. Pratibha Urqued e seu marido Datu administravam um pequeno armazém na favela. E Yadav os atormentou durante anos. Ele roubava mercadorias e se recusava a pagar. Ou simplesmente pagava muito menos do que devia. Às vezes exigia dinheiro e se tornava violento quando eles não conseguiam pagar. Yadav frequentemente temia que uma conspiração estivesse sendo tramada contra ele. Como resultado, não permitia que homens ou mulheres se reunissem ou conversassem. E é óbvio, né, que ele vai ter um receio muito grande, porque é toda a comunidade com medo dele, né? Sim, ele era uma figura terrível, né? Tipo, imagina, tinha medo de todo não mundo. Era uma figura quando a gente vê muitas vezes, enfim, líderes de gangue, muito carismáticos, né? Que tentam ir pela simpatia, empatia das pessoas. O caso dele era pelo medo, né? Então, exato. É isso, ele causava muito medo. Ele garantia que os meninos não brincassem juntos, e se o fizessem, Yadav interrompia suas brincadeiras. Suspeitando que as pessoas estivessem fazendo perguntas sobre eles, ele as divertia para não denunciarem seus crimes à polícia, ameaçando-as caso fizessem. Os assassinatos deixavam para trás cadáveres inconvenientes como prova de seus crimes mais graves, forçando-o a subornar a polícia para impedi-los de irem atrás dele.
No entanto, o estupro era altamente estigmatizado na Índia e, como resultado, as vítimas tendiam a permanecer no silêncio. Yadav estuprava mulheres com mais frequências para silenciá-las do que para assassiná-las. As mulheres alegavam que ele vinha estuprando e abusando de mulheres da região há mais de uma década. Elas afirmavam à polícia local que se recusavam a ajudar as vítimas ou apresentar queixa porque Yadav os subornava. Mesmo assim, Yadav foi preso aproximadamente 14 vezes. No final de 99, ele foi detido por 1 ano sob a Lei de Prevenção de Atividades Perigosas Proprietários de Imóveis em Favela, contrabandistas de bebida alcoólica, traficantes de drogas e pessoas perigosas em Maharashtra, uma lei de 1981. Um ponto importante também é que esse abuso contra as mulheres, né, violência contra as mulheres, não era somente a questão sexual em si, mas também era a maneira de ele ameaçar os homens, né? Então, tipo, sim. Se ele tinha alguma desavença com um homem, enfim, com um homem X, então ele ameaçava o estupro contra suas filhas, contra sua mulher, enfim, né? Porque e várias vezes, né, desses homens, ele invadia a casa e cometia os estupros em frente como um castigo para o homem. Por exemplo, acontecia de um caso de ele ameaçou um cara que estava devendo dinheiro, e aí ele ameaçou e estuprou a mulher dele. E aí falou assim, se você continuar, vou estuprar sua filha. E aí ele, sabe? Era assim que ele agia, né? O Yadav teria estuprado tantas pessoas que, segundo os moradores da favela de Kasturba Nagar, havia uma vítima de estupro em quase todas as casas. Ele teria estuprado mais de 40 mulheres. E sua vítima mais jovem foi uma menina de 10 anos. Uma pessoa descreveu Yadav como o Gabbar Singh de Kasturba Nagar, que Gabbar Singh é um vilão muito icônico de um filme clássico indiano de 75. Todo mundo lá conhece, então era tipo, chamavam ele assim, porque ele era realmente a figura de um vilão. E essa pessoa também diz o seguinte: nós geralmente ficávamos em casa quando o Yadav estava por perto. Mulheres relataram que ele e o seu bando podiam atacar casas a qualquer hora do dia. Ele às vezes queria motocicletas, roubava celulares ou extorquia dinheiro. Yadav e seus comparsas espancavam qualquer um que resistisse. Ele assassinou uma mulher chamada Asha Bai, que era filha de Anjana Bai Borkar, na frente de sua neta de 16 anos. Ao falar sobre Yadav, a neta disse, abre aspas, estávamos jantando quando ele apareceu na porta da frente e fingiu ser amigo do meu irmão. Quando minha mãe abriu a porta, ele a arrastou para fora e a esfaqueou. Depois, cortou suas orelhas para pegar seus brincos e os seus dedos porque não conseguiu pegar seus anéis. Fecha aspas. Cara, é muito violento, né? Extremamente violento. É muito horrível. E é isso, né? Eu acho que o que vai estimulando também muito ele é essa questão da... Como é mesmo? Tipo, ele nunca vai ser punido, sabe? A impunidade. Exatamente. Essa grande sensação de impunidade, essa grande sensação de que nada vai atingir ele, de que todo mundo tem medo, então ninguém vai ir contra ele, a polícia não tá contra ele, quem vai parar esse homem, sabe? Essa que se torna também o grande poder dele, né? Porque eu acho que esse caso em específico, porque tem a questão do machismo, da misoginia na Índia muito forte, né? Mas esse caso em específico tem a questão de classe também, né? Porque são mulheres pobres, são pessoas que moram em uma favela. Então elas já estão abandonadas ali à mercê da sociedade, né? Então ninguém se importa com elas, basicamente, né? As autoridades, o governo, a sociedade no geral não se importa com o sofrimento dessas pessoas. Então, ele se aproveitou disso, né? Ele sabia, ele, né, se aproveitou para fazer o que queria, e o que ele queria fazer era as coisas mais horríveis que se podia fazer no mundo. Bom, uma mulher relatou como o Yadav atacou ela e o seu marido. Ele chegou à casa deles entre 4 e 5 da manhã e bateu agressivamente na porta, alegando ser um policial e exigindo que abrissem. Ao entrar, o Yadav esfaqueou o marido na coxa, trancou ele no banheiro e arrastou a mulher pelos cabelos e a estuprou. O Yadav permitiu que o homem saísse do banheiro após 3 ou 4 horas. Em janeiro de 2004, o Yadav foi proibido de entrar na cidade de Nagpur. Um idoso chamado Harachand Kors, que trabalhava a vida modestamente tocando um instrumento musical chamado baja, foi violentamente espancado por Yadav
por não ter condições de pagar 100 rúpias. Segundo os vizinhos, Yadav também estuprou uma mulher logo após o casamento dela. Além disso, ele despiu um homem, queimou com um cigarro e obrigou a dançar na frente de sua filha de 16 anos. Ou seja, por isso que eu digo que é muito um armamento sobre humilhação, sobre, né, gerar medo em si. É questão de poder mesmo, né, que ele tinha. Pra mostrar que ele realmente podia fazer tudo. É triste, né? Tipo, proibiram ele de entrar na cidade. Então agora ele só pode ficar à margem da cidade, que é onde fica a favela, né? Que é na periferia. Então, porque tipo, é isso, não está atingindo quem tem dinheiro, né? Quem tá ali mais bem de vida. Aí pode ficar de boa. Yadav sequestrou uma mulher chamada Ashu Bhagat e a torturou cortando seus seios na frente de sua filha e vários vizinhos. Em seguida, ele esquartejou Bhagat na rua, matando-a. Um dos vizinhos, Avinash Tiwari, ficou horrorizado com o assassinato e planejou denunciar Yadav à polícia e, consequentemente, Yadav o matou. E espalhando, né, essas informações de que, o fulano viu, testemunhou e queria contar pra polícia e ele também morreu. As pessoas vão ficando com medo até de falar. Sim. E as que tentam falar, chega lá, a polícia ri na cara delas, assim. Esse caso é muito absurdo, gente. Eu fiquei com muito ódio, sério. Bom, o Yadav e seus homens estupraram coletivamente uma mulher chamada Kalma 10 dias após ela dar à luz. E aí, depois disso, a Kalma cometeu suicídio por imolação, que é quando você põe fogo em si mesmo, né? A gangue do Yadav arrastou outra mulher que estava grávida de 7 meses de sua casa. Eles a despiram e a estupraram na rua, em plena luz do dia. E isso tem que lembrar também que ele não estava sozinho, né? A maioria das vezes ele tinha os comparsas, né? Então, além do medo dele, você tem medo de sempre ter um dos comparsas dele vigiando, né? E contando o que você tá fazendo, onde você tá, se você tentou falar alguma coisa, denunciar, enfim. E tinha pessoas que usavam também a informação para se defender, né? Então. Sim. Não dava para confiar em muitas pessoas ali. As façanhas do Yadav aumentavam a cada dia, atraindo a atenção pública e de toda a polícia de Nagpur. Consequentemente, a polícia tomou medidas contra ele e baniu ele do distrito em 2004. Sua entrada em Nagpur foi proibida, mas ele permaneceu escondido e continuou suas atividades. Porque, né, periferia, a polícia já não se importa. Proibiram ele de estar lá, mas quem é que vai, né, manter essa punição, fazer isso acontecer? Ninguém, porque eles não se importam. É só pra lavar as mãos mesmo. Sim. Yadav ordenou que seus homens arrastassem meninas de até 12 anos para um prédio abandonado, para estuprá-las coletivamente. Muitas das vítimas de Yadav denunciaram seus crimes. Em vez de prendê-lo, a polícia dizia à pessoa que o denunciava o crime que Yadav a perseguia. Ou seja, né, ela dedurava a galera. Yadav. Os policiais chegavam, essa pessoa que tentou te denunciar. É isso. A polícia trabalhava com Yadav, protegendo, apoiando, pois eles lhe davam suborno, bebidas. Quando uma mulher de 22 anos denunciou ter sido estuprada por ele, a polícia a acusou de ter um caso com ele e a liberou. É isso, gente. E assim, o mais triste é que isso continua acontecendo não só lá, né? Exato. Aqui no Brasil também é bem comum de acontecer. Tipo, então, que é o que a gente fala de culpabilização, né, da pessoa, enfim. Muitas mulheres foram rejeitadas pela polícia que dizia: você é uma mulher de má reputação e é por isso que ele a estuprou. Uma mulher disse à polícia que Yadav e seus comparsas a estupraram coletivamente. A polícia respondeu: estuprando a mulher eles mesmos. Sim, gente. Cara, que horrível, mano. E aí, o que você faz quando, sabe, não tem nem a quem recorrer? 25 famílias deixaram Kasturba Nagar por medo de Yadav. As pessoas tiraram suas filhas da escola e a trancavam dentro de casa, onde ninguém pudesse vê-las. Os vendedores de verdura evitavam Kasturba Nagar, então as donas de casa tinham que ir aos mercados distantes para comprar comida. Enquanto Yadav tivesse como alvo apenas pessoas pobres, a polícia não interviria. Então, tem essa questão também que a gente acaba não se dando conta, né, de que interfere em toda a sua vida isso, né, porque esse medo... justamente, né, essas mulheres aí tinham que se arriscar muito mais, tendo que ir mais longe de casa para conseguir comprar comida, porque os comerciantes não queriam mais ir entrar na favela por causa dele. Então, é muito complexo mesmo, né?
Após o Yadav estuprar uma menina de 13 anos, ele e seus homens foram até a casa de uma mulher chamada Ratna Dungri para exigir dinheiro. O grupo quebrou seus móveis e ameaçou matar sua família. Mais tarde, quando uma mulher chamada Usha Narayan chegou, ela insistiu para que a Dungri fosse à polícia. A Dungri se recusou, então a Narayan foi à polícia por conta própria e registrou a queixa. Ela informou Yadav sobre a queixa. Essa mulher é incrível, mano. Ela realmente é uma figura, assim, única nessa história. Ela mesma falou pra ele que tinha feito a queixa. E aí ele, enfurecido com suas ações, 2 semanas antes de sua morte, o Yadav e 40 de seus comparsas foram até a casa da Narayan e a cercaram. Yadav carregava um frasco de ácido e gritou da porta que não ia machucar ela se ela retirasse a queixa. Narayan trancou a porta e se recusou a se render. Ela chamou a polícia e, embora ele tivesse dito que viriam, eles nunca apareceram. É assim, e essa mulher, corajosa, peituda demais, sabe? Demais, cara. Essa mulher realmente... E ela, eu não sei se depois disso, ou se ela já trabalhava como assistente social, eu acho, nessa época. Já trabalhava. É, e ela era assistente social. Inclusive, é isso, né? Ela já sabia o que estava acontecendo, né? Já sabia o que ele fazia de fato. Com certeza ela tinha contato com muitas mulheres que foram vítimas dele, né? Porque todo mundo ali sabia disso, né? Bom, enquanto isso, o Yadav continuou batendo na porta e ameaçou ela, dizendo: "Vou jogar ácido no seu rosto e você não poderá mais prestar queixa. Se nos encontrarmos novamente, você não fará isso de novo. Saiba o que faremos com você. Estupro coletivo não é nada. Você não imagina o que faremos com você." Fecha aspas. A Narayan respondeu aos insultos e o Yadav retrucou dizendo que ia estuprá-la, ia queimar ela com ácido e depois matar. O Yadav e seus homens tentaram arrombar a porta e aí, em resposta, a Narayan abriu o botijão de gás da cozinha e pegou um fósforo. E aí ela falou que se eles entrassem na casa, ela ia acender o fósforo e ia explodir ela e a todos os outros que estivessem ali. E eles sentiram o cheiro do gás, levaram ela a sério e deixaram ela em paz. Cara, que terror, né, mano? É uma cena de terror isso. Não tem como definir de outro jeito, realmente. Enquanto os homens da região permaneciam em silêncio por meio da intimidação de Yadav, a raiva pelos seus crimes crescia entre as mulheres. E isso daí é um ponto importante também, é que não teve até então nenhuma reunião de, tipo, um monte de homem, vamos quebrar este cara, vamos pegar este, sabe? Vamos pegar esse Jack. Não houve. Não tipo, houve. Vamos se organizar, que a gente tá em maior número que eles. Não. Exato. Porque, né, não estava atingindo eles diretamente, né? Quem sofria mais eram as mulheres. É isso, no fim é isso. Até que Narayan se manifestou contra Yadav e sua gangue. Narayan, muito incrível, enfim. Ela tentou... diva demais, essa mulher. Ela tentou conscientizar os moradores locais sobre a gangue de Yadav, o que teve um grande impacto. As pessoas começaram a atirar pedras nos companheiros de Yadav. Seus homens, percebendo o clima tenso entre a multidão, fugiram. As vítimas da gangue marcharam pela favela e comemoraram. Em 6 de agosto de 2004, foram até a casa de Yadav e a incendiaram. Ou seja, a pressão popular ali de fato começou, né, a se movimentar. Então eu acho que só faltava alguém liderar mesmo, sabe? Ser o estopim, se organizar, assim, né? A pessoa que fala, não, porra, olha quanta gente mora aqui, é só meia dúzia de maluco atrás desse doido aí, vamos tocar o terror também. A polícia não faz nada, o governo não faz nada, ninguém dá bola. Eles foram espertos também de não ir atrás dele inicialmente, né? Que é um ponto também muito importante. Não é que, tipo, não, vamos atrás dele e tal. Não, porque eles sabiam que, tipo, ele tinha um legado, né? E atrás dele, enfim, poderia não dar muito certo. O que eles fizeram foi muito esperto, né? De, primeiramente, atrás de quem defendia ele, né? Espantar essa rede de proteção dele, né? De outros caras. Yadav, temendo por sua vida, procurou a polícia em busca de proteção. Isso é o que me deixa mais puta, sabe, nessa história. Isso aqui pra mim foi o estopim, assim, do ódio que eu tive nesse caso. E é isso, ele preferia ser preso, porque ele sabe que sendo preso ele vai ter tratamento privilegiado, né? Porque os policiais gostam dele. Exatamente. Mesmo se ele fosse julgado, enfim, ele teria um bom tratamento. E então, ele preferiu ir pra polícia. Eles o prenderam para sua própria segurança. Não, mano, sério,
Ai, que ódio, velho. Dá vontade de sair gritando. Mais de 40 vítimas de estupro. E ele foi preso para sua própria... também, sabe? Tudo, sequestro, roubo, mutilação, o inferno que esse cara fez por 10 anos. Ele foi preso para sua própria segurança. Então aí a polícia tá a serviço de quem, né? Não é pra não estar do nosso lado, não. É isso. E eles prenderam ele, né, no dia 7 de agosto de 2004. A mãe de Adav evacuou sua casa. Se foda essa velha também, vai se fuder. Em 7 de agosto, né, nesse mesmo dia, ele deveria comparecer ao tribunal distrital da cidade e 500 moradores da favela se reuniram. Quando Yadav chegou, um dos seus homens tentou esfaqueá-lo com facas envoltas em um cobertor e a polícia não percebeu. Quando as mulheres protestaram, o homem foi preso e Yadav foi levado sob custódia. Ele ameaçou voltar e dar uma lição em todas as mulheres da favela. Sendo levado pela polícia ameaçando as mulheres. Olha só, que beleza. Não, porque tudo bem, entendeu? Não, mulher não é gente, né? É isso. Bom, era 13 de agosto de 2004, quando o Yadav estava sob custódia policial. Ele queria obter proteção permanente do tribunal e, portanto, tinha uma audiência marcada para aquele dia. A polícia o escoltava sob forte esquema de segurança até o Tribunal Distrital de Nagpur. E ele deveria comparecer à vara número 7. Como todas as mulheres da cidade sabiam disso, o prédio do tribunal estava lotado naquele dia. A polícia escoltou o criminoso até o tribunal em meio a uma multidão enorme. A audiência ainda nem tinha começado quando se espalhou a notícia na região de que o tribunal poderia libertar o Yadav. Por que não, né? Gente, um ponto importante, não é que ele foi ser julgado pelos crimes dele, tá, galera? Não. Ele foi porque ele estava com uma audiência marcada, porque ele queria uma proteção do tribunal, da justiça. Do Estado, para proteger ele, que aterrorizou mulheres durante 10 anos. Uhum. Ele estava com medo pela sua vida. E aí a galera falou assim, então, ele vai ser preso. Só que aí, imagina, não... Aí a fofoca começou, não, gente, ele vai ser solto. Ele não vai ser preso, ele não tá aqui pra ser preso. Então, o Yadav foi levado ao tribunal entre 2h30 e 3 horas da tarde. E ao chegar, ele percebeu uma mulher. Uma mulher que ele tinha estuprado. E ao vê-la, ele zombou dela, chamando ela de prostituta e gritando que estupraria ela novamente. Os policiais, segundo relatos, caíram na gargalhada ao ouvir isso. E aí, no instante seguinte, uma mulher parada à sua frente tirou o chinelo e bateu na cabeça dele. Juro. Olha, diva. Maravilhosa. De chinelada, cara. E aí ela falou que ou o mataria ou ela morreria, dizendo: não podemos viver junto nesta terra, ou você vive ou eu vivo nela. Incrível. Assim que a polícia entrou no tribunal com o Yadav, um grupo de mulheres presentes o atacou repentinamente. Jogaram... Não, assim, ó. Essa cena, lindo, assim, ó. Digna de clímax de filme. De terror, inclusive, esse filme de terror. Assim, ó, incrível. Inclusive, depois eu tenho que comentar sobre o filme que fizeram sobre, enfim. Sim. Jogaram pimenta vermelha em pó em seu rosto. As mulheres o atacaram com facas e pedras. Ele foi completamente engolido pela multidão de mulheres. O juiz ficou horrorizado com a cena do tribunal. Antes que alguém pudesse reagir, alguém cortou os órgãos genitais de Yadav e os decepou de seu corpo. Segundo relatos da mídia, uma das vítimas mordeu a parte íntima dele. Os policiais fugiram do local com medo. Olha só, que bando de covarde mesmo, né? Enquanto Yadav era espancado até a morte, ele gritou em pânico: me perdoem, eu não farei isso de novo. Tarde demais. As mulheres o cercaram por todos os lados e o esfaqueavam continuamente. Após algum tempo, a voz de Yadav silenciou. A polícia havia cercado o tribunal. Cerca de 400 mulheres estavam presentes. O homem jazia sangrando perto da tribuna das testemunhas. Sua respiração havia cessado e seu corpo estava frio. Seus cabelos brancos estavam vermelhos de sangue. Yadav havia sido assassinado no tribunal. Todas as mulheres presentes disseram ao juiz que haviam matado a besta brutal juntas e que deveria prendê-las. Como todas as mulheres assumiram a responsabilidade pelo assassinato, a polícia prendeu algumas delas no local.
Incrível, divas. Nosso paninho aqui, nosso lençol para cobrir todas elas, assim, aquelas bandeironas de torcida organizada, sabe? Cobre todas elas, todas essas mulheres aí. Assim, ó, é isso. Quando você se vê num canto acuada há tantos anos, sem a ajuda da polícia, sem a ajuda do Estado, sem a ajuda de ninguém. É união, se fazer por si mesmas, sabe, exatamente. Gente? Vamos entender tomar e ouvir a dor da outra, isso que é importante. Tomar atitude aí, né? Então, é importante ressaltar que todas essas mulheres que atacaram Yadav eram moradoras de Kasturba Nagar. Segundo relatos da mídia, as mulheres disseram que o assassinato não foi premeditado. Nenhuma de nós planejou matar o Yadav, nós só queríamos que ele não fosse libertado. É aquilo que você falou, né? Que começou a correr o burburinho de que ele realmente não ia ser preso. Cara, é nessa situação que ela estava ali em ebulição, uma panela de pressão. É o estopim mesmo, vai... O que você quer que aconteça? E aí, que nem eu falei, até o momento, ninguém tava entendendo direito, porque era uma confusão. E aí, quando ele começa também a xingar a menina, chamar ela de prostituta, falar que vai fazer de novo... Isso foi caindo... rindo. Exatamente, foi caindo a ficha de tipo, gente, ele não vai ser punido. Ele não vai ser tá aqui punido. nem pra responder pros crimes dele, ele tá aqui pra ser protegido, sabe? Então, é isso, elas agiram ali o que dava pra fazer, né? Essas mulheres voltaram pra Kasturba Nagar pra contar aos seus maridos e pais que haviam matado o Yadav. E aí os moradores da favela comemoraram. Foi uma grande festa, assim, foi um carnaval. As famílias tocaram música, dançaram nas ruas, compraram comida, deram frutas aos amigos. Eles não estavam saindo na rua, sabe? As mulheres não estavam de medo, né? Uhum. Muito medo. Não eram só as mulheres. Ai, desculpa me interromper. Não, pode falar. Não, o que eu ia falar é que não eram só mulheres também que se sentiam incumbidas. Tipo, crianças não saíam na rua. Ou seja, era um lugar que começou a ficar quase inóspito pela presença deles. Sim. As mulheres que foram presas imediatamente foram libertadas após protestos na cidade. Todas as mulheres da região reivindicaram a autoria do linchamento. E aí a Usha Narayan, a nossa diva, assim como outras mulheres, ela foi presa no tribunal acusada de assassinato. E aí uma multidão de 400 mulheres e mais de 100 homens e crianças se reuniu no tribunal para apoiar elas. E essa multidão declarou que não ia sair de lá até que elas fossem libertadas sob fiança. Em 2012, a Narayan foi absolvida de todas as acusações. Outras 21 pessoas, incluindo 6 mulheres, também foram presas e libertadas por falta de provas. Apesar do envolvimento de centenas de mulheres no linchamento, a Polícia Civil do Estado apresentou uma versão diferente dos fatos. Fontes policiais de alto escalão afirmaram que o linchamento foi realizado por 4 homens e que as mulheres que reivindicaram a autoria estavam os protegendo. Nenhuma das mulheres concordou com a versão da polícia. A polícia afirmou que os homens e mulheres estavam presentes quando a multidão linchadora surgiu. Eu acho que isso que eles tentaram meio uma forma de eles tentar proteger a polícia dessa inanição deles, né? Dessa recusa de ter feito alguma coisa antes disso, né? De ter escutado essas mulheres. Porque se eles admitirem, foram uma multidão de mulheres revoltadas com toda a violência que ele cometeu durante anos, que matou ele, era eles admitindo que durante 10 anos eles não fizeram nada. Não, e admitindo que, de fato, o cara morreu sob proteção policial. Também. Exato. Dentro de um tribunal. Dentro de um tribunal. Gente, sabe? Então, não foi em qualquer lugar. Ele não foi linchado, tipo, na rua, andando, né, não. Cara? Eu acho que é muito simbólico também isso, né? O cara ser linchado dentro do tribunal onde ele foi pra receber proteção. Ele nunca foi a julgamento por nenhum dos crimes dele. Ele tava lá pra receber proteção. E foi morto por um bando de mulheres. Ele já chegou, que nem a gente disse antes, chegou a ser preso e tudo mais. Mas nada que, né, gente, afetasse de fato. Nada. Um juiz observou a falta de testemunhas confiáveis no linchamento, incluindo depoimentos policiais pouco confiáveis, e citou o laudo da autópsia de Yadav, que mostrou a presença de álcool em seu organismo, como prova que ele estava recebendo tratamento preferencial da polícia. Lembrando que, né, gente, na Índia, tipo, já não pode, não é que não pode, né? Mas não é costume o álcool, sabe? Não é uma bebida, não é tão fácil, por isso que, tipo, foi um dos motivos que na época ele também foi preso, né? Então, o cara... Se já não é costume beber o álcool, o cara estar preso e bebe álcool, né? Tem ali. Porra, né? Tá no custódia da polícia, preso,
com álcool no sangue, sabe? Que tratamento é esse que ele tá recebendo? O juiz aposentado do Tribunal Superior, o Balvahani, defendeu publicamente as mulheres que lincharam Yadav, dizendo: as circunstâncias pelas quais passaram não lhes deixaram outra opção a não ser eliminar Yadav. As mulheres imploraram repetidamente a polícia por sua segurança, mas a polícia falhou. Bahani também disse: se elas fizeram justiça com as próprias mãos, foi porque a lei e as autoridades policiais não as ajudaram. O delegado Dalbir Bart afirmou: há 200 mulheres que dizem que fizemos isso. O investigador não encontrou armas ou manchas de sangue nas 5 mulheres presas. Não encontramos provas contra essas mulheres. Enfim. Ele mencionou indiretamente uma rivalidade entre gangues envolvendo o grupo de Yadav e um grupo de menor que supostamente apoiava as mulheres. Segundo a entrevista ao Outlook, um sobrinho de Yadav jurou vingar o linchamento. Em 2014, foi noticiado que todos os demais acusados no caso do assassinato de Akua Yadav foram libertados por falta de prova. Muito bom, incrível. Parabéns. Em 2012, o sobrinho do Yadav, chamado... foi esse que jurou vingar o linchamento. Jurou vingança, né? O chamado Aman Yadav, ele foi esfaqueado em circunstâncias semelhantes e morreu posteriormente. Muito bom que o pessoal falou, não vai se criar de novo, não. Você tá querendo seguir os mesmos passos, pois vai ter o mesmo tratamento agora mais cedo. E é isso. Agora é poucas ideias. Em 2011, foi lançado um documentário sobre o Yadav chamado Candles in the Wind, que é Velas ao Vento. E na noite de 4 de dezembro de 2013, outro sobrinho, chamado Mukri Shotelau Yadav, de 30 anos, foi esfaqueado até a morte por 2 adolescentes de 15 e 17 anos. A avó dos adolescentes, que tinha mais de 50 anos, estava muito irritada com ele, com o Mukri, que frequentemente a intimidava. A avó contou aos adolescentes sobre isso e eles o advertiram, mas ele continuou assediando ela. E assim como o Yadav, o Mukri também tinha antecedentes criminais. E em 2015 foi lançado um filme inspirado também nesse caso, chamado Kishak. Esse filme foi controverso e gerou protestos de mulheres devido à violência gráfica que foi retratada no filme. O diretor do filme, o Chaudhary, ele defendeu a obra afirmando que ela apoiava as mulheres. E teve também um filme chamado 200 Halaho, que é um filme de suspense policial de 2021, que também foi baseado na história do Yadav. Você viu algum desses filmes? Então, o que eu soube, né, desse primeiro, que o que acontece, ele quase virou um grande revenge porn. Ah, sim. Entendeu? Porque é muito complicado você retratar, né? Quando a gente tá tratando, por exemplo, desse caso, né, se você tem um olhar, enfim, que você não tá, de fato, querendo apoiar a vítima, você vai querer muito focar nos estupros, sendo que... Sim. Essa história não é sobre estupro. Né? Isso que é o triste, assim. E tem um que eu acabei não colocando, que foi quando eu descobri este caso, né? Que é um documentário de 2022, que tem na Netflix, tá, gente? Chama Assassinos Indianos, Morte no Tribunal. Então, é isso. Tem na Netflix, tá, galera? Interessante. Que conta a história, enfim, entrevistas e tudo mais. Prashamat Kumar Satyanarayana, o advogado do governo no caso de Akua Yadav, afirma: não é correto que as mulheres façam justiça com as próprias mãos dessa forma. Existe um processo legal específico e deve ser seguido, mas nem mesmo os guardiões da lei devem atrasar a justiça. Em um caso em que a multidão mata um acusado, acusações como homicídio, tentativa de homicídio, briga e tumulto são registradas contra essas pessoas, e elas são punidas de acordo com esses artigos. No caso de Akua Yadav, mais de 200 mulheres mataram Yadav no tribunal. A investigação revelou que essas mulheres possuíam armas usadas por criminosos notórios. Isso não pode ser ignorado, disse Satyanarayana, porque teve aquele lance da justiça civil falar, não, tem a ver com as gangues, né? Pessoas que cometem tais atos por frustração, por verem a polícia inerte ou por estarem cansadas do demorado processo legal, jamais poderão ser aceitas, acrescentou. Satyanarayana também afirmou que a investigação revelou que o assassinato foi cometido por uma multidão após uma conspiração. No entanto, o tribunal absolveu todo mundo, ou seja, essa que é a versão, né, legal, teoricamente.
Mas é isso, pra mim não teve mesmo, pelo que se fala, não teve mesmo uma conspiração. Foi um grande. Não, vamos deixar esse cara sair daqui vivo. Foi realmente o povo chegando no limite ali. As mulheres, né, chegando no limite. Ainda hoje, ativistas sociais defendem que ninguém deve fazer justiça com as próprias mãos e que se deve ter fé no processo judicial. Eu concordo muito, ainda assim. Passamos paninho para essas mulheres. A advogada Smita Sarodi Singalkar falou o seguinte: o judiciário e o sistema policial são dois sistemas diferentes. É inapropriado fazer justiça com as próprias mãos quando a Constituição torna obrigatório que a polícia investigue, colete provas e as apresente ao tribunal, cabendo ao tribunal punir. Ninguém tem o direito de punir, exceto o tribunal. O crime não acabará eliminando os criminosos, mas é necessário prestar atenção em como as tendências criminosas serão eliminadas. E é isso, né? Eu acho que essa realmente um caso, né, que ali é fora da curva mesmo, porque geralmente quando tem casos assim de linchamento e tal, a maioria das vezes são pessoas que são acusadas injustamente, né, ou que tipo parecem com alguém que cometeu um crime, ou vítima de algum fake news, como a gente já comentou aqui em alguns casos. Então acho que por isso que esse é um pouco diferente. Exato. A gente tem aquele caso da bruxa, né? Esqueci o nome. Que foi acusada de bruxaria. Aqui no litoral paulista, tá, gente? Não faz muitos anos. Né? Foi quase, acho que o mesmo período, anos 2000. Onde teve um linchamento porque estavam acusando que ela estava desaparecendo com crianças, sendo que aquilo já era uma fake news. Né? Enfim, então ela foi agredida e tudo mais. Ou seja, o linchamento nunca é uma questão viável, né? Nunca vai ser algo ok. Porque é isso, né? Quando a gente fala de linchamento, a gente tá falando de uma justiça que pode ser, sim, completamente enviesada, né? Só que quando a gente, por exemplo, sem relativizar, né? A gente fala também de uma justiça que nada faz, né? Ela estimula essas situações. Exatamente. Porque tanto o caso dela, dessa bruxa, enfim, foi porque a população tava o quê? Se sentindo desprotegida. Era uma fake news, ameaça, então cabia também a justiça falar, gente, não é isso que tá acontecendo, estamos indo atrás, enfim. Mas no caso dela também era uma questão de um bairro muito pobre, de uma situação de sensação muito grande de abandono, né? E nesse caso dele, né, que no caso ele de fato era um criminoso também, por uma grande sensação de abandono. Então, se o Estado não tá ali para ajudar, a população acaba se sentindo juíza, né? Em casos em que, de fato, havia um criminoso e em casos que não necessariamente a pessoa é uma criminosa, né? Então, é isso. Esse caso é muito interessante mesmo que a gente vê isso, né? Das pessoas chegando no limite delas ali. Que eu acho que, individualmente, eu achei até incrível essa parte de todas assumiram o assassinato. Todas as mulheres que estavam lá presentes, né? Mesmo que individualmente, nenhuma delas teria coragem de matar alguém. Tenho certeza. Nenhuma delas se botasse ele na frente, elas teriam coragem de matar ele, sabe? Frente a frente. Mas juntas, ali, acho que elas tiveram essa questão realmente de estamos abandonadas. Ninguém tá aí por nós, então tem que ser a gente. E é isso, é um caso muito interessante mesmo. E, infelizmente, muito atual, né? Porque estamos aí, 2026, tá rolando aí, né? Investigação de um caso de estupro coletivo também no Brasil. Muito complicado, gente. A gente vê, assim, alguns comentários que eu fico me perguntando se a gente tá mesmo em 2026, né? Porque ainda as pessoas ainda culpabilizam vítima, enfim. A gente tem muitos episódios que cobrem esse tipo de comportamento, tá, gente? De misoginia. Temos um episódio sobre o masculinismo. Procura aí na busca, que é bem interessante. A gente chamou uma pessoa que pesquisa o tema. A gente tem vários episódios com profissionais, né, de várias áreas que tratam sobre violência doméstica. E tamo aí em breve. Eu quero fazer um episódio também focado na Maria da Penha, justamente porque virou Inclusive o processo, né? Você viu que soltou hoje, abriu né? o processo agora, porque virou uma perseguição, uma pauta política, né, gente? Essa
coisa de querer desmentir a Maria da Penha, o caso da Maria da Penha. Então, eu vou ver da gente ir atrás de fazer esse roteiro aí pra trazer pra vocês também poder compartilhar e dar informação aí pras pessoas que estão sendo influenciadas pela extrema-direita e por fake news de Brasil Paralelo e esse tipo de coisa. Então, é isso, né? Tem mais alguma coisa, amiga? Não, só isso mesmo. É um episódio pesadíssimo. Pesadíssimo. Mas eu acho que é importante também, galera, lembrar que é isso, né? Quando a gente fala de sororidade de uma maneira, né, que hoje em dia já até foi meio deturpada, né? Mas quando a gente fala disso, é isso. A gente se ouvir enquanto mulheres, homens ouvirem mulheres, né? De apontamento sobre isso, em situações em que você vê uma mulher que precisa de ajuda, a gente se prestar de ajuda, não fazer julgamento de valor pra ajudar, sabe? Não existe vítimas perfeitas, né? Eu e a Bruna, quando a Bruna veio aqui em São Paulo, a gente tava muito vendo documentário não, a série que a Marjoletiano fez, né? Ai, sim. Da Praia dos Ossos, né? Muito incrível, gente. Gente, vejam, da Angela Diniz. Era, se eu não me engano, na Prime, né? Na Prime ou na HBO? Não, acho que era HBO. Gente, primeiramente, Marjoletiano, incrível e perfeita. Mas uma discussão que eu achei interessante daquele filme não, né? É uma série, é que no TikTok eu vi muita gente falando, mas ela era uma safada, ela era uma escrota, não sei o quê. E o interessante. Não, né? E o interessante é isso. Na série, que eu acho que é inclusive diferente do filme, que da Isis Valverde, eu sinto que há uma romantização sobre ela. Enquanto na série, várias vezes você fica com raiva dela mesmo. Você fala, gente. Ninguém é perfeito, você é mó otária, sabe? Você tá provocando, sei lá, seu namorado de maneira tosca, sabe? Mas em nenhum momento é quando a gente fala que não existem vítimas perfeitas, né? As mulheres podem sim, pode ser que nem o caso que teve há pouco tempo atrás, né, gente? Da mulher que foi acusada e no final descobriram que nada a ver, mas enfim, de ter traído o marido e ele matou os filhos e se matou. Teve uma culpabilização gigante sobre essa mulher, né? Que no final das contas eles já estavam separados, né? Mas você viu uma relativação muito grande, né? Então é isso, enquanto tiver relativização sobre o comportamento das mulheres, o que é válido e o que não é válido, inclusive entre nós mesmas, tá, gente? Inclusive na hora de julgar nós mesmas, inclusive de apontar dedos para nós mesmas, falar que fulaninha faz isso porque é uma vaca e coisas do tipo, isso aí continua alimentando, tá? Enfim, mantém discussão, mas é isso, tá? E gente? é importante também essa questão que a gente fala muito para homens. Eu acho que hoje em dia não basta você apenas não ser misógino, você tem que combater misoginia. Porque a gente sabe, gente, vocês acham que não, mas a gente sabe como é os ambientes com maioria masculina. A gente sabe o tipo de conversa que rola. E, assim, a maioria dos homens não quer pesar o clima, sabe? Não quer ser o chatão. Você tem que ser o chato, cara. Ou você é o chato, ou você tá do lado deles. Eu acho que não existe mais essa neutralidade agora, sabe? A gente tá num ponto aí, vendo cada caso horrível no dia a dia. Cada dia é um caso novo de feminicídio. Que não tem mais essa desculpa de... Ai, não quero, é meu amigo. Foda-se. Assim, eu realmente não me importo. Ou você... fala, você se posiciona, você cobra mudança, você dá um esporro no seu amigo, fala, porra, que coisa ridícula de falar, pô, que coisa escrota, ou você não tá do nosso lado. E é isso, assim, eu acho que é esse ponto aí que a gente tem que focar. E, gente, ano de eleição, né? Então, é isso, mais pra frente a gente fala sobre isso também, mas eu acho que é só... um caso aí. Veja se os seus candidatos têm alguma ficha policial sobre agressão à mulher, tá, gente? Também, gente. Porque, olha, tá, assim, terrível. Mas é isso, né? Vamos guardar um pouco da conversa para o episódio do Maria da Penha, que eu quero fazer também. Sim. E bora para os comentários. Bora! Do último episódio. O último episódio do Gerrit Van Dorsten foi horroroso também. A gente tá de parabéns, né? Só caso tenebroso nos últimos tempos. Eu vou ler o comentário da Luli,
Tá aqui, gente, mas o Estado falhou miseravelmente neste caso. Muito, gente. Além, tipo, não punir o cara, ainda devolver as vítimas para o cativeiro, sabendo da dependência psicológica, manipulações, etc. Não faz sentido nenhum. Enfim, episódio interessante, trabalho impecável. Parabéns, meninas. Obrigada, Luli! Muito obrigada. Deixa eu ver, no Instagram temos alguns episódios. Alguns comentários. A Vanessa falou, eu imagino o desespero do Israel ao ser levado de volta. Então... Eu não lembro se eu acabei comentando no episódio, mas ele diz que ele literalmente se cagou. Sim, Tadinho. Sim. Ele entrou num desespero, num medo tão grande que ele fez cocô nas calças. Ele foi... Gente. Imagina, um medo. Claro, né? Medo terrível, assim. Que você perde o controle da disfunção do seu corpo, assim. Foi isso. Então... Realmente, não tem nem como imaginar uma situação dessa, né? O comentário do Rafa Alves falou: amei, primeiro episódio que eu ouvi. E para esse cara que comentou mais do mesmo, não é que cada pessoa conta de um jeito. Eu amei o jeito de vocês. Agora vamos maratonar. Muito bem-vindo, Rafa Alves. Bem-vindo, Rafa. Sinta-se à vontade. Puxa um banquinho. Puxa um banquinho e senta no chão, como a gente fala aqui. Deixa eu ver. E a Sulene comentou, que a gente comentou, leu o e-mail, né, da nossa ouvinte. Sim. No episódio passado, sobre o projeto da Sulene. E aí a Sulene comentou e falou, oi, gente, vocês não mudaram a vida da Bruna, não. A minha também. Graças a vocês, o projeto que eu pensei lá na faculdade deu certo. E honestamente, vocês não têm ideia de como colocar o link do projeto no Stories de vocês mudou a minha vida. Mudou a vida da Bruna e de tantas outras pessoas. A sociedade tá doente, mas graças a vocês eu consigo ajudar um de cada vez. Obrigada, Bruna, e obrigada, 1001. Obrigada, Sulene, você é incrível. Incrível, incrível. Parabéns pelo projeto, muito sucesso. Eu tenho alguns comentários pra ler, gente, porque agora eu estou gostando de ler os comentários da galera que comenta coisas atuais em episódios antigos. Sim, tipo, sim. A Joana Cruz comentou no episódio, parte 3, né? Porque foi... gente, foi... Nossa, só eu sei o que sofrer pesquisando em alemão. E às vezes tinham frases que não tinham sentido. Vários momentos a gente teve que se corrigir durante esses episódios. Porque era tanto texto, tanta informação, tanta coisa, que enfim, que era sobre o Joseph Mengele, né? Sim. A Joana Cruz comentou, eu ao ouvir este episódio em março de 2026, nem lembro quando a gente fez aqui o do Joseph Mengele, deixa eu ver se eu acho que Vamos ver. 203, episódio, faz um tempo, né? Episódio 203. Faz muito tempo, porra. Eu ouvi esse episódio em 2026, onde falam sobre a quantidade de nazis e fascistas na Argentina, uns dias depois de ver o Messi apertando a mão com um Trump, amigo de Netanyahu. Foi isso, em né, 2021 que a gente fez o episódio. Ou seja, 5 anos depois, né, Joana? É isso aí. Outro comentário aqui, que no Gumaro mini episódio, né, que inclusive ficou muito bom. Mas assim, gente, eu tenho um ponto meio todo. A Jéssica me mandou, gente, se aconteceu com você... falando de novo, porque já aconteceu outras vezes. A gente não controla qual propaganda vai entrar, tá, Eu tava ouvindo o mini assim... episódio, gente, porque é isso. Estava ouvindo o mini episódio, né, voltando pra casa. Muito bom, Bruna sempre barbariza nos mini episódios. Mas de repente ela falando lá do cara cozinhando e comendo a propaganda, né, gente? Acontece. Não vamos reclamar, porque é isso que paga nossas contas. Mas eu ia comentar um negócio, tenho que comentar agora. Mas é isso que paga nossas contas. Só que aí veio uma propaganda do Outback falando de costelinha. E ela tava falando de costela do cara. E eu falei, não. Por quê? Por quê? Muito bom, muito Parece bom. Cara, eu acho que... Sabe que talvez tenha sido coisa... Eu não sei, porque eu tava falando de costela. Mas, gente, não. Acho que... Amiga, acho que não. Acho que... De verdade. Canibal do Outback, olha, quem não fala isso. Não, pelo amor de Deus. Outback, não. Não, patrocina a gente. Mas é isso, gente. A gente não controla quem
vai aparecer de propaganda. A gente só pode excluir categorias, que é o que a gente fez com bet, apostas, esse tipo de coisa. E tigrinho, essas coisas. A gente excluiu essas categorias, mas, assim, de resto, não temos como controlar. A gente só bota onde vai ser a inserção, tá? Então... Agora, ó, o comentário da Lu e Lu sobre no episódio do Gumário. Fala, meninas, quebrando esse clima tenebroso do caso, quando comecei a acompanhar vocês, estava começando o primeiro ano do ensino médio. E hoje em dia já estou formada, que vem a facul, vem aí, cara! Gente, muitos, olha, que orgulho, muitos babies 1001. Muitos e babies muitos formando os 1001, porque tem várias pessoas já que mandaram foto de cursinho, passando vestibular, se formando, então a gente fica muito feliz de acompanhar vocês nessas jornadas. E um comentário que eu achei curioso. Nem devia falar, mas enfim. A Gabi Falquito falou: Uai, sou bolsonarista e eu posto de vocês e gosto. Se tem algo que não gosta, é só filtro e aproveito. O resto, que é um conteúdo super legal. Pô, Gabi, foi no episódio da Adriana Lin, né? Do Adrian Lin, né? E tudo bem, Gabi. O lance que a gente fala aqui é sobre essa questão de que pouco provável a gente não vai discutir mesmo questões. Enfim, a gente tem nossos apontamentos, né? Óbvio que a gente tá aberta a conversar e ouvir opiniões, né? O que a gente fala muito aqui, né, que os nossos posicionamentos podem ser, sim, diferentes. A gente tem, às vezes, posicionamentos diferentes uma da outra, né? Isso daí é super válido, né? O que muitas vezes a gente pontua sobre bolsonarismo e tudo mais é porque muitas vezes já veio contra a gente acompanhada de muito hate e tal. E não que a gente seja contra, enfim, alguém que ouve, tá bom? É isso que eu queria apontar. E você tá aqui, eu fico muito feliz também, porque... Você tá aí aberta também a ouvir outras opiniões. A gente já recebeu muitos relatos também, assim, né? De pessoas que também não consumiam o nosso conteúdo, né? E acabaram, enfim, ficando com curiosidade, indo atrás de outras informações. Enfim, é um processo de aprendizado também. E aí, eu quero ler um e-mail que a gente recebeu ontem foi. Que da Nini, ela falou: Amo vocês, meninas. Oi, meninas, eu acompanho vocês desde 2022. Em 2022, eu estava finalizando meu ensino médio, e basicamente eu fazia café escutando vocês. Vocês me acompanharam por todas as manhãs de 2022 e hoje em dia eu consigo acompanhar os episódios semanais. Por causa do 1001 Crimes, eu consegui entender muito mais sobre política e também sobre seitas. Amo, gente, passar esse conhecimento para vocês. E o movimento feminista no geral. Só tenho a agradecer a vocês duas e a Fabi também. Espero que vocês continuem com o podcast. E assim que eu me formar, eu assino. Beijos de Porto Velho, Rondônia. Muito obrigada. Ó, bons estudos. Estuda bastante. Boa formatura. Gente, a gente aceita convite pra formatura também. Não garantimos que vamos. Não. Porque depende se for muito longe... Se for em São Paulo, a Bruna vem, que agora meu apartamento tem geladeira, gente. Sim, gente. Chama a gente, ó. Casamento. Chama a gente, casamento. Batizado, aniversário. Tem comes? Tem comes e bebes. Pode chamar que a gente tá lá. Gente. Pode chamar, gente. De verdade. Tô falando sério. Pode convidar. Teve o Humberto chamou a gente pro casamento dele, mas infelizmente a gente não conseguiu ir. Mas até hoje ficou sentido de não ter conseguido ir. Que a gente queria ter ido? Queria muito, mas era em Minas. Então ficava ruim pra gente ir. Mas é isso, gente. Pode continuar. E é isso, né? É isso, gente. Então, beijinhos. Até semana que vem, gente. Até semana que vem.